Oi, pessoal. Uma boa tarde. Estamos aqui para comentar sobre esse jogo entre Valério e Mamoré, porque praticamente, pelo que eu sei, fui o único atleta a participar dos dois times como profissional. E gostei demais da conta, porque todos os dois times saíram bem, e como eu sou mais ligado a Mamoré, fiquei satisfeitíssimo. E também toda a torcida ficou satisfeita, porque não houve intempérie nenhum nos jogos. Foi muito bom. Na época de 60, o Mamoré tinha um time muito bom, que eu considero um dos melhores times já formados aqui em Patos e na região. Inclusive, é um time que foi campeão, o primeiro campeão da Copa do Triângulo Mineiro. Eu integrava essa equipe, me parece que foi em 62. O Valério foi quando eu deixei o América Futebol Clube. Então, eu retornei a Patos de Minas com a intenção de parar de jogar futebol. A minha intenção era essa. Como o Zé Borges era do Valério, foi capitão do Valério, e era conterrâneo nosso aqui de Patos de Minas, esteve lá em casa e insistiu para mim voltar para disputar o campeonato para o Valério no próximo ano. Eu não queria, mas com a proposta que ele trouxe para mim, eu aceitei e voltei com ele para disputar pelo Valério, que fui muito bem recebido. Disputamos o Campeonato Mineiro, gostei demais da torcida, da diretoria, tudo que cumpriram comigo, foi muito bom. Eu tive a oportunidade de ser recebido de portas abertas no Cruzeiro Esporte Clube. Então, fui convidado a abrir as portas para mim e comecei os treinamentos. Fiquei praticamente quase 2 meses em experiência. Nesse meio tempo, o treinador do Cruzeiro na época, o senhor Ayrton Moreira, irmão do Zezé Moreira, que era treinador da seleção brasileira na época, me chamou na sala dele, me dizendo que não teria como eu ficar aqui, porque na minha posição simplesmente tinha duas pessoas e citou o nome. A sua posição, Edvar, você treina aí no meio da turma aí, eu tenho simplesmente Dirceu Lopes e Tostão emergindo dos juvenis. Eles vão ser titular absoluto durante 10 ou 12 ou mais tempo. Então, para você ficar aqui na reserva, eu considero que seria melhor você ir para outro time aqui de Belo Horizonte que está te querendo também. Lá você vai ser titular absoluto. Aí eu aceitei a indicação dele. Ele me falou que ia ligar para uma pessoa, dentro de 5 minutos estaria me esperando lá no portão para me levar lá para o América. E isso foi feito. Cheguei lá, simplesmente era o seu Ilstrick, treinador do América, que estava lá num carrão me esperando lá. Fomos conversando até chegar na América. Ele simplesmente me falou: olha, o passe é seu, você não dá o passe para eles não, você vende o passe para eles. E fala que o salário, você quer o salário do time titular aí, que não é salário de experiência não. E assim foi feito. Fui muito bem recebido e assinei um contrato de 2 anos. Nesses 2 anos, no final do contrato, me chamaram
queria mais 2 anos, eu já falei, não, 2 anos é muito, por 1 ano eu assino. E assim foi feito. Terminado esse outro ano, final de ano, eu avisei para eles que estou indo embora, que não ia jogar mais futebol. Eles riram e não acreditaram, estavam achando que eu ia para outro time. Mas o que aconteceu era realmente isso. Eu vim para Patos de Minas e parei. Aí o Zé Borges, como é conterrâneo nosso aqui, no final do ano, a gente conversando, ele me chamou para ir para o Valério disputar um campeonato. Eu só falei, se a proposta for boa, Zé, eu vou. Aí ele falou mais ou menos as bases que ele ganhava lá. Eu falei, se me pagar isso aí, eu vou. Mais luvas, né? Ele falou, não, realmente, tem isso tudo. Então foi 3 para 4 anos no América e depois o Valério. Aí acabou o campeonato, eu parei realmente. Não quis ir para time nenhum mais. Não, pergunta difícil, né? Porque a gente não lembra quem a gente enfrentou assim. Às vezes algum craque a gente não conhecia de nome, porque, né, a gente está sempre ligado com a gente mesmo. Mas na época eu tinha no meu time um volante chamado Dirceu Alves, que durante o campeonato nosso deixou o nosso time, foi comprado pelo Corinthians, indicação do Rivelino, para fazer meio de campo com ele. E o Dirceu foi para lá. Tinha no meu lado também um meia chamado Samuel, esse pertencia ao Flamengo, jogador muito bom também. E assim, vários outros que assim não me lembro bem o nome. Eu não sei se isso seja traduzido em fama para alguém, mas que eu, quando me perguntaram, eu falei, gente, eu fui contratado para jogar e fazer gols. E quando eu fazia gol, que realmente fazia muito, eu não tinha o que comemorar, eu estava confirmando a minha contratação, porque eu fui contratado. Agora eu vejo que hoje o jogador manda beijo, dá cambalhota, dá não sei o quê, quando faz um gol, a função dele é fazer o gol, não tem nada de... Pelo menos na minha época não tinha isso não. Não, eu não me considero nessa equipe não, mas vou ver se eu lembro uma equipe que eu possa formar. Bajoso, Edinho, Chicão, tinha o Joãozinho e o Bené. Meio de campo, Francisco Paturé. E Orlando, Raimundinho, Santos, Alceu e Anedino. Olha, eu não considero principalmente como sendo um patense, né, na seleção brasileira, sendo mal sucedido. Primeiro, ele não joga, ele não faz gols, ele não defende, ele não dá passe para gol. E nessa síntese, vamos mais além. O Tite ficou lá dois campeonatos mundiais, 8 anos, ganhando a fortuna com os maiores craques do mundo, também não foi bom. Ele também não jogava. Por aí, o treinador não tem meia-culpa.
Não tem como culpar. Eu, pelo menos, não, que ele faz tudo para pôr os melhores, e quando os melhores estão lá, não rendem o que precisa. É a culpa que tem que cair em alguém, né? Será que não cai no presidente da CBF, no diretor, nos empresários que força a CBF levar determinados jogadores? Nessa última seleção, praticamente teve jogador ali julgando que a gente nunca viu falar neles. Quem levou eles? Simplesmente empresários. Só isso. De jeito nenhum. Os melhores jogadores do mundo, a origem é aqui no Brasil. Eles já estão buscando meninos de 13, 14 anos aqui no Brasil, para levar para lá. Então, e os melhores do mundo hoje são brasileiros. Eu já vi isso aí o Neymar. Quanto tempo que ele lidera junto com o Messi, com outros caras aí, os melhores do mundo. Ele só não ganhou essa estatueta de placa de melhor do mundo por causa das contusões dele. Ele é muito visado. Como hoje ele está parado, ficar quase um ano parado. Depois volta, não volta bem, não consegue. E nisso a idade vai chegando, né? É isso aí. Essa pergunta vem a calhar. Essa eu não esqueço. Lá no América, na equipe de juvenis, tinha um meia armador chamado Cássio. Ele tinha acabado de subir para os profissionais. Como ele não tinha ligação com outros jogadores, o cara não importava, eu sou muito aberto, ele encostou em mim, nós ficamos amigos, me levava para almoçar na casa dele dia de domingo, que não tinha jogo. A família dele, toda torcedora do Mamoré, o pai dele meio japonês, meio família Inakarato. O nome do rapaz é Cássio Inakarato. Antes do final do ano, a gente estava lá na Bahia, numa excursão. Ele me chamou e falou: Edivar, no fim do ano, meus pais têm apartamento lá em Copacabana, nós vamos passar o Natal lá, fim de ano lá. E meu pai mandou te convidar. Eu falei: Cássio, é difícil, né? Porque fim de ano a gente tem que ir para casa, que é a coisa toda. Eu falei: não, mas você dá um jeitinho de ir lá, paga o avião, você vai embora. E eu falei: mas você vai? Ele falou assim: vou. Meu pai me deu um carro, deu para ele um carro manguia, zerado, vermelhinho, novinho, tem mais bonito do mundo. Aí ele falou: eu vou de carro, tranquilamente. Eu falei: eu vou pensar, Cássio, vou pensar. Como eu tinha namorada, essa coisa toda aqui, eu falei: não vai dar não. Falei para ele que não dava. Ele falou: então da próxima vez vai dar. E nessa viagem dele, eu vim para cá, ele foi para o Rio de carro, e lembro até hoje, quando toca aquela música na BR-3, né? Que matava muita gente, aqueles acidentes todos. Ele foi um dos acidentados e morreu na ida. Isso aí me marcou para o resto da vida. Depois de tantos e tantos anos, eu estou comentando isso aqui. Por quê? Porque eu não esqueço. Era um cara limpo, louro, olhos azuis, bonito, e foi embora.